os 3 planos. Fale um pouquinho do plano do desfrute. Então é onde nós estamos, mais ou menos. Então, desfrute mundano significa exploração. Ou seja, que ninguém pode viver nesse mundo sem explorar, né? É um mundo assim de muita, onde o mais forte vence o mais fraco, né? Ou seja, por isso que se fala, né? Aqueles que têm mãos, né? Vivem aqueles que não têm mãos. Como é que aqueles que têm mãos querem? Vivem daqueles que têm 4 patas, vivem das ervas, né? das plantas. E assim, ou seja, o grande sempre comendo o pequeno. Uma coisa assim. E qual é a importância da exploração? A importância da exploração. Não sei, eu tô perguntando. Ter o seu corpo aqui sem exploração, né? Sim. Como você vai manter o seu corpo se você não vai comer? Ele está explorando o tempo todo, né? Desde manhãzinha até a noite, ele está querendo comer o tempo todo, querendo comer. Claro, eles comem frutas, vegetais, mas ainda assim é exploração. Isso que a gente tem que entender. A gente não está... Agora, quando deixa de ser exploração, quando é? Quando é Krishna, deixa de ser exploração. Relacione o plano da exploração com a terceira lei de Newton. Uma reação igual e oposta. Então, isso é uma coisa que a gente vê aí, no mundo. Isso. Você está andando de ônibus numa velocidade, sei lá, de 60 km, e o ônibus para rapidamente, o que acontece? Volta. Você vai para trás, né? Ou seja, é essa força que te leva, né? Ou seja, tudo que você faz vem em sentido oposto, na mesma intensidade, né? Ou seja, então por meio da exploração você pega algo emprestado e depois tem que pagar. Assim, então no meio da exploração você está gerando uma dívida, né? Isso é a exploração. Você gera dívida. Aquela coisa, você entra, é como assim, você quer muitas coisas, ou seja, no mundo da exploração você quer obter muitas coisas. Então você entra no mercado, por exemplo, e vai botando as coisas no carrinho, né? É quando você sai, o que acontece? Tem que pagar, né? Bom, tem pessoas que não pagam. Mas ainda assim é perigoso. Ou seja, pode dar problema. Então, na realidade, sim, se você se você pega as coisas no mercado, tem que pagar. Tem que pagar. Por quê? A ideia é o seguinte, é que existe um controlador, né? Isha. Ishavasya Sarvam. Ou seja, ele controla tudo. Então, mesmo que ninguém veja, você sabe que é dele. Por exemplo, você pode pegar uma coisa no mercado e ninguém viu. A câmera não viu, a segurança não viu. Você pegou o coentro, a salsinha enfiou dentro do alface, misturou lá, ninguém viu. Entretanto, tudo bem, se ninguém viu, mas você entende, o que você fez, assim, não é certo, moralmente não é certo. Por quê? Porque é o mercado, tu tem que pagar, né? Então é a mesma coisa. Às vezes você faz uma coisa e fala, ninguém viu. Você faz uma coisa que ninguém viu, mas, poxa, Krishna está vendo, assim, nesse sentido. Então, Omtari Vishnu Paramam Padam. Sada Pasanti Suraya Dvapchakshua. Ou seja, que é como um sol, né? Ou seja, o Krishna, Vishnu é como um sol, ele está sobre nossas cabeças, ele está vendo tudo, né? Como as divas estão se relacionando com esse plano da exploração? Então, assim, as divas têm sempre subindo e descendo, ou seja, as almas, né? Elas sobem. Então, uma hora a alma está onde, hein?
suargas, né? Assim, planetas celestiais, desfrutando, vivendo muito, forte, lindo, maravilhoso. Depois está embaixo, está sofrendo, tá como, assim, às vezes está no corpo de animal, né? E assim vai. Então realmente as almas elas estão tentando explorar o máximo, né? E elas exploram o máximo à custa dos demais, né? Por exemplo, você pega, por exemplo, um capitalista, um dono de uma empresa, então ele quer explorar ao máximo os seus trabalhadores, né? É assim. Entretanto, os trabalhadores também dependem dele, né? Porque ele tem que comer, é o sistema capitalista, eles têm que comer. Então tem que... Agora, se você vive num sistema comunista, como eles tentaram muito isso, né? Você vê que aí tem a escassez, de certa maneira. É difícil, ou seja, porque a pessoa tem uma quantidade, né, pequena de comida. Então, acho que é uma coisa ou outra. Ou se ela tem a saúde que é boa, tem a educação que é boa, pode ter isso. Mas não tem muita variedade de coisas, enfim. É como... O comunismo, o comunismo não tem vitrines, né? Assim, não tem assim nesse sentido, né? Não tem muita opulência, então isso também limita a pessoa. Bom, não se pode viver nesse mundo sem explorar, né? Bom, como cite alguns ramos, né, da filosofia que querem fugir disso. E o que eles fazem para fugir disso? Então, por exemplo, os budistas, né, os seguidores de Shankara, né, a gente viu isso, né? Os jainistas, eles querem sair desse enredo da exploração, né, de reação. Ou seja, exploração, e eles querem encontrar o quê? Um local onde não existe ação e reação. Então eles querem fazer isso. Então, e para isso, o que eles fazem? O que eles adotam? Que caminho? Então eles chegam a uma concepção. Qual a concepção que eles chegam? A um samadhi, né? Ou seja, o que é o samadhi? Ou nirvana? O que significa nirvana? Eu falei esse dia que significa apagar uma vela. Então eles querem como dormir sem sonhar, ou seja, esse é o ponto. Ou seja, de certa maneira eles querem se retirar do plano objetivo e ficarem em um plano, em uma posição subjetiva, uma posição sutil, né? Semelhante a dormir sem sonhar. Bom, então tá. Então esse é o plano da renúncia. Agora, fale um pouquinho do plano da dedicação. Bom, o plano da dedicação é o plano, que os Vaishnavas estão, né? Que eles servem a Deus, servem a suprema personalidade de Deus. Então, ou seja, eles são da opinião que existe outro mundo, né? Que é o mundo da dedicação, um mundo onde você tem que servir, né? Paratashmatu bhavanyo vyakto vyakta sanatanaha. Ou seja, eles falam, existe um mundo que é eterno e que você tem que servir nesse mundo. Então essa a dedicação é completamente oposta à exploração. Então, qual é a diferença do plano mundano com o plano da dedicação? Então, assim, é que o plano mundano, cada unidade, ela quer explorar o meio ambiente. Esse é o plano mundano. Cada unidade quer explorar o meio ambiente. E no plano da dedicação, cada unidade quer servir o meio ambiente. Essa é a diferença.
Ou seja, e não somente é servir o meio ambiente, mas eles querem servir o centro. Isso é o plano da dedicação. Cite um verso do Srimad Bhagavatam que pode explicar esse plano, esse plano da dedicação, ou seja, a supremacia do plano da dedicação. Cite um verso Srimad Bhagavatam. Esse verso famoso, né? Gathataro mula nishyanena tripyanti kashkanda busha pashakaha, né? Esse é o verso, né? Prano praharat chajatendriya não, tataiva savaharanam achutedi. Então aí ele fala, né? Se você, aí ele fala, se você, qual é o significado desse verso? Quem lembra? Árvore, o que acontece? Você não precisa molhar a árvore nas folhas, subir lá na copa, né? Com a escada e molhar imagina, você com a escada lá subir e molhar lá a copa. Não, você molha na raiz, toda a árvore vai ser irrigada. E se você alimenta o estômago, todos os sentidos ficam fortes. Você não precisa pensar, eu quero para escutar melhor, eu vou botar comida no ouvido. Nada a ver. Eu vou, para respirar melhor, bota comida dentro do nariz. Nada a ver. Então você simplesmente alimenta o estômago. Todos os sentidos serão nutridos. Né? Então, da mesma forma, se você serve a Krishna, todos os semideuses estarão satisfeitos. Por isso a gente não precisa adorar semideuses. Né? Ou seja, você sabe, né, que para a saúde você tem que adorar que semideus que você adora? Davantari. Sim, Súria também, né? Ou seja, se você quer ter boa saúde, adora Súria. Quer ter força, adora Bhumi. Quer ter marido, adora Durga, Shiva. Bom, enfim, mas se você adora Krishna, tudo vai ser satisfeito. Né? Como podemos entender o aspecto central da verdade, da realidade. Né? Ou seja, a gente entende assim, se você encontra Krishna, né? E se você conhece Krishna, então você não precisa conhecer mais nada. Né? Porque conhecer a Krishna significa que você conheceu tudo. E por obter a Krishna significa que você obteve tudo. Então qual é a substância, a essência de todo o conselho védico, de toda a instrução védica? É você encontrar o centro, ou seja, encontrar, né, esse aspecto. Se você vai ao centro, tudo o resto fica satisfeito. Por que temos que seguir esse conceito da dedicação? Por que deveríamos seguir esse conceito? Porque a alma, ela é um membro desse plano, né? Ou seja, então a alma é um membro desse plano, do plano superior, e esse plano que nós vivemos é um plano material, refletido. É um reflexo pervertido. Né? Então, por exemplo, se diz que no mundo espiritual existe amor. Aqui existe o quê? Luxúria. Então, por exemplo, no mundo material não existe amor. Existe o quê? Luxúria. Que é um plano
refletido, ou seja, é um plano pervertido, um reflexo pervertido. Então, por exemplo, com a nossa luxúria, nós pensamos que amamos, né? Pensamos que a gente está amando, mas isso não é amor. Por quê? Porque no amor, o amor ele é regido pelo sacrifício, ou seja, o amor é regido só pelo sacrifício. E na luxúria, a luxúria é regido pela conveniência. Não sei? Como é, Maharaj? Na luxúria ela é regida pela conveniência, né? Até o ponto que me convém, né? A gente pode suportar, a gente pode estar junto, né? A gente pode conviver, né? Mas chega um momento que você... Porque, por exemplo, aqui também nada é eterno. Ainda que você, por exemplo, tivesse um relacionamento que fosse 100% legal, a vida toda, nenhum problema. Chega no final, a pessoa morre, então qual foi a vantagem de amar nesse plano? No plano que você perde isso. Assim, porque é o corpo, né? Então é algo assim. Então por isso aqui é pervertido. Isso não somente ao conceito védico. Por exemplo, Sócrates e Platão, eles falavam disso, né? Platão falava que existia um universo, né? Paralelo, né? Um universo perfeito. Né? Topos Uranos. Como? Topos Uranos. Topos Uranos. Então, ou seja, que existe, ele falava, tudo que existe aqui existe num plano, né, espiritual, e isso é perfeito. Aqui é como um reflexo pervertido. Ele falava isso. Até um filósofo chega a essa conclusão. Bom, o que é o mundo real? Ou seja, o mundo real é um mundo onde toda a unidade está dedicando-se completamente ao centro, a Krishna. Esse é o mundo real. Da mesma forma, por exemplo, que cada átomo trabalha para o corpo, né? Ou seja, é assim, suas mãos trabalham para o corpo, suas pernas trabalham para o corpo, ou seja, para o centro. A gente pode pensar que o cérebro é o centro, né? Então você vai sempre... todo o corpo trabalha para a parte mais importante, né? Que de certa maneira é a cabeça, onde está o cérebro, né? Senão, se o cérebro parar, para tudo, né? O coração pode parar, não é assim? Pode parar o coração? Não. Mas pode, né? Assim, depois você pode reviver a pessoa, né? Vai lá e a pessoa volta. Né? O coração pode parar um pouquinho, vai dar um problema, o cara vai morrer se o coração para. Né? Mas ainda assim você pode reviver a pessoa. O cérebro para, morte cerebral. Você fala morte cerebral, acaba tudo. Por exemplo, quando você está aí cantando japa, né? E você tá cochilando, né? Não é isso? De repente você dá uma, né? Por que acontece isso? Porque quando você canta japa e você está cochilando e de repente você, né? Automaticamente você dá uma pescaça, tipo uma coisa assim. Por que acontece isso? Uma reação nervosa do cérebro. Sim, mas por quê? A cabeça não pode cair, né? Se cai a cabeça, cai tudo. Então assim, o corpo protege isso. É uma proteção do corpo, né? Quando a cabeça está caindo, aí vem uma... E você pode ver, qual é a parte mais dura do seu corpo? Não, a cabeça não. Não, qual é a parte muscular? Qual é? Não, o peito não? O peito às vezes é mole, né? O peito não. Pescoço, gente. Por isso que fala carne de pescoço, né? Pode pegar o pescoço, aperta o pescoço. O pescoço é duro, o braço é molinho, né? O pescoço sempre é duro, né? Por quê? Quem sabe por que o pescoço é duro? Pra segurar a cabeça. Claro, mas como isso sustenta a cabeça? Como o pescoço sustenta a cabeça? Por que, por exemplo, você não faz... por exemplo, você faz musculação para o braço, né? Ele fica duro, né? Fica forte, assim. Mas você não faz musculação para o pescoço, faz? Bom, e o seu pescoço é duro, por quê?
Nervo. Existe nervos aferentes e eferentes, não é isso? Então, por exemplo, o nervo eferente faz com que a musculatura se contraia, não é isso? E o nervo contrai e relaxa. E o nervo aferente, ele manda esses impulsos pro cérebro. Então o que acontece aqui é que ficam os nervos aferentes, né, os neurônios aí, né, as sinapses nervosas, ficam mandando assim, constantemente sinais para o cérebro para ele contrair o pescoço. Então o pescoço toda hora está como contraído assim. Então por isso ele fica duro a vida toda. Se vê a criança não vai ficar com o pescoço. O cabeção, a criança tem um cabeção e aquele pescoço assim. Ela não pode ficar em pé porque a cabeça dela é muito grande, muito pesada. Mas é quando ela vai crescendo, aí o pescoço dela vai ficando durinho. E assim é. Aí você consegue ficar em pé. A cabeça é a parte mais pesada. É a parte pesada, né? Você bem proporcionalmente. Então tudo tem que proteger o centro. Essa é a ideia, né? Ou seja, a gente tem que proteger a nossa consciência. Se a gente não cuida da nossa consciência, tudo acaba. Então, nesse conceito, por exemplo, um átomo, ele trabalha para o centro, né? Se ele trabalha para si mesmo, né? O que acontece? Explora. Uma exploração ao extremo, né? Então, por isso, cada átomo deve trabalhar para o benefício central. Então, nesse sentido, nós temos que trabalhar. Nós somos partes de quem? De isso. Krishna é o fogo, não é isso? Nós somos a centelha, né? A centelha divina, ou seja, é a parte do, nós somos a parte do fogo, né? A fumaça é quem? Quem é fumaça? O Brahman. Não, é Maia, né? Ou seja, a fumaça é Maia, ou seja, a fumaça é Maia. E a luz do fogo, quem é? Aí eu não. Krishna. Radharani. O Krishna é fogo. Rajini Shakti. Srimad Radharani. Ladino, bom, Swarupa Shakti, ou seja, essa energia de Krishna, ou seja, essa energia espiritual, né? Isso é a luz, ou seja, que vem, que ilumina, que entra na nossa vida. Né? Dá essa explicação, e é assim mesmo. Né? Então, se você é parte do fogo, você tem que trabalhar para o fogo. Né? Por exemplo, quando a parte do fogo sai, assim, por exemplo, está ali, né? É quando vê saiu. O que acontece? Ele vai Se apagar. Vai se apagar. Né? A ideia é essa. O conceito filosófico de Hegel, né? Como podemos entender a verdade absoluta? Hegel foi um filósofo de onde? Da Argentina? Alemanha. Alemanha. Foi um filósofo alemão. Ele era um bom filósofo, Hegel. Claro. E ele criou uma filosofia que é conhecida como perfeccionismo. O idealismo real, mano. A filosofia dele, assim. Então ele dá uma ideia. A verdade absoluta é a causa primordial de todas as causas. E ela deve ter duas qualidades. Quais são as duas qualidades? Que a verdade é para si mesma e por si mesma. Esse filósofo é devoto? É, como se fosse. E Hegel ele era muito especial, né? Hegel era, imagina, ele... quer dizer, ninguém entendeu Hegel praticamente. Ninguém entendia. Ele escrevia, porque ele tinha assim como um... Mesmo uma vez a gente conversando aí como diz Grudetano, um filósofo de café, ele fala assim, a gente conversando com ele falava, nossa, Hegel não dá para entender nada, a gente estuda, porque estuda na faculdade, né? A gente não entende nada de Hegel, a gente estuda, não entende nada. Porque é muito subjetivo, assim, né? É uma coisa assim que não dá para entender. Inclusive, por exemplo, no momento quando ele estava morrendo, né? Ele falou,
Eu só tive um discípulo que me entendeu. Como ficou assim? Mas que me entendeu completamente errado. José Marais estudou todos os filósofos. Né? Quando a gente vê a biografia dele, né? Que ele acordava, sei lá, bem cedinho, né? E ficava estudando o dia inteiro. Né? O dia inteiro estudando. O dia inteiro estudando. E aí quando era 6 horas da tarde, aí queria cantar 64 voltas dele, assim, mas ele ficava o dia inteiro estudando. Então, ou seja, por si mesma, o que significa por si mesmo? O que significa por si mesmo? Ou seja, que ele é sua própria causa. Nada criou Krishna, ele é por si mesmo. Ninguém criou Krishna. Quem criou Deus? Ninguém. Ele é por si mesmo. Ou seja, antes que ele existisse, ninguém existia. Ele é por si mesmo. Ou seja, se alguém tivesse criado Krishna, eles teriam uma posição secundária, né? E de certa maneira é o que o impersonalismo fala, assim, de certa maneira. Eles falam que o Brahman, ou seja, o Prakriti, essa energia cria Vishnu, cria, né? Shiva, cria, eles falam isso. Por isso que se fala também que a teoria impersonalista é como um ateísmo disfarçado, um budismo disfarçado. Bom, explique o conceito anadi. Anadi. Sem começo. Então o conceito anadi é eternamente existente. Isso é anadi. Não é criado por nenhuma outra coisa. Então o absoluto tem essa qualidade, anadi. E a alma também tem essa qualidade, anadi. Porque a gente tem essa qualidade de Cristo.